herança muito querida, pregou-te em santa luz. Queridos e amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso bondoso e gracioso Deus esteja com cada um de vocês hoje e para todos sempre. Amém. Hoje é o segundo domingo após a Epifania. A Epifania é marcada pela vinda de Jesus Cristo e também pela visita dos magos do Oriente, onde Jesus se apresenta a todos os povos e a todas as nações. Nós louvamos a Deus e começamos cantando o primeiro hino para este momento de culto, que é o hino de número 61 do Louvai ao Senhor. Presença de nosso bondoso e gracioso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós todos somos seres pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. Por isso, Deus convida a nós para que, em nosso pecado, o confessemos a Ele, para assim podermos ser perdoados. Por isso, confessemos, pois, os nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso,
o nosso Pai Celestial teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que ele morresse por cada um de nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados, e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos neste momento fazer a leitura do introito. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 40, dos versículos 1 a 11. Não precisam pegar as suas Bíblias, nós teremos uma leitura que está projetada. Eu peguei uma tradução diferente, eu não sabia exatamente qual que era a tradução que vocês utilizavam. Então, está projetado. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que vens até nós trazer a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia, concede-nos arrependimento para que possamos viver uma vida agradável a Teus olhos, para que possamos proclamar o Evangelho em sinceridade e em amor ao nosso próximo. Tudo isso nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus hoje e para todos sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Cantamos o hino de número 66, o Louvai ao Senhor.
Leitura do Antigo Testamento, escrita em Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 7. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalho em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, e a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santos de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Obrigado, Christian. Passamos à leitura da epístola. Epístola registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 9, onde está escrito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da epístola. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura do Evangelho. Evangelho registrado no livro de João, capítulo 1, dos versículos 29 a 34, onde está escrito: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho
de Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. A congregação pode sentar-se. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 63 do Louvai ao Senhor. Estimados irmãos, a graça e a paz de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Antes de eu começar o sermão propriamente dito, eu gostaria de começar falando que é um pouquinho estranho falar para uma congregação que eu não conheço muito bem. Eu vou ter o ano inteiro para trabalhar com vocês, mas é sempre diferente. Uma vez no meu período de estágio, eu fui pregar numa congregação, foi a única vez que eu preguei naquela congregação, e passou um tempo depois, e um dos jovens daquela congregação foi visitar uma congregação que eu trabalhava, e eu preguei naquele dia. E daí ele veio falar, cara, é muito diferente tu pregando um lugar que tu não conhece, um lugar que tu prega toda semana. Eu perguntei, por que dele? Porque tua pregação é genérica. Parece aquela pregação de um pastor que está aposentado já faz uns 20 anos, convidado para pregar num culto aleatório aí, num culto de aniversário. E daí ele faz uma pregação genérica, porque ele não conhece o pessoal que está aqui. E eu fiquei encucado com isso. Eu falei, cara, minha pregação ficou genérica. Eu fiquei pensando, mas será que é ruim uma pregação genérica? Porque é isso que provavelmente vai acontecer aqui hoje. Eu não conheço muito bem vocês, e talvez seja aquela pregação genérica de um pastor que está há 20 anos aposentado, que não conhece para quem está falando direito. Mas, porém, todavia, entretanto, eu não vou tirar o valor de uma pregação genérica. A pregação genérica, ela sim tem um grande valor. Sabe por quê? Porque a pregação genérica, ela volta para uma coisa que a gente muitas vezes se esquece. Para quem aí faz algum tipo de luta, vocês devem saber que as bases, elas são uma coisa muito importante para a luta. Tu não consegue desenvolver uma habilidade lá da frente sem voltar à base toda semana. Tu não consegue desenvolver a tua fé sem voltar à base toda semana. E é aí que vem o sermão genérico. Ele pode ser genérico, mas ele vai voltar às bases. As bases da fé de cada um de vocês. As bases que fazem com que vocês permaneçam firmes nessa fé. Então, ao invés de pensar talvez no sermão do estudante que vai pregar genericamente, pensem, é um sermão onde eu vou voltar para as bases da minha fé. Dito isso, gostaria
gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar em como uma morte tem impacto? Como uma morte impacta a vida das pessoas? Por exemplo, vamos pegar aí num grande âmbito. Faz pouco tempo, o rei do futebol morreu. Há um pouco mais de tempo, a rainha da Inglaterra morreu. Há um tempo um pouco mais longo, o rei do pop morreu. Em cada uma de suas áreas, no futebol, governo, política no caso, né? Também na música, na arte, em cada uma de suas respectivas áreas, aquilo lá teve um grande impacto. Mudou muita coisa. Para nós, perder um ente querido também causa um grande impacto. Às vezes a gente perde uma pessoa e fica de luto por anos, alguns ficam por dias, outros semanas, mas às vezes dói aquilo de um jeito que tu tá vivendo a tua semana, bota a tua cabeça no travesseiro e pensa: amanhã eu não vou ver aquela pessoa, não vou tomar meu chimarrão com ela, não vai ter as bolachinhas daquela pessoa. Que saudade. E aí, tu sem motivo nenhum, teu dia foi massa. Tu acordou, tu estava alegre, foi pro trabalho, o trabalho rendeu, o trabalho foi bom. Mas chega de noite, tu deita, tu lembra daquilo ali, tu chora. Igual uma criança. Gostaria de atentar um outro ponto, mas certa vez eu escutei que as pessoas, elas se tornam realmente famosas ou conhecidas depois de sua morte. Um exemplo disso muito grande é Van Gogh. Para quem não sabe, Van Gogh na sua época, ele era um nada, ele era um ninguém, não era conhecido. Ele era só um cara louco que comia tinta amarela e pintava uns quadros. Hoje ele é um dos maiores pintores conhecidos, um dos quadros mais caros, mais conhecidos também. Os textos de hoje, eles vão falar justamente disso, dessa morte que causa impacto. Por mais que seja de uma maneira mais velada, mas eles atentam para isso. Só que diferente dessas mortes que causam impacto apenas no nosso coração de maneira emocional, ela causa um impacto que muda e molda a gente. Um impacto que faz com que a gente mude aquilo que nós fazemos no nosso viver, um impacto que muda tudo aquilo no nosso ser. E é aí que a gente vai dizer, é um sermão genérico. Bom, o texto do Evangelho segundo João começa falando de João Batista, onde quando ele enxerga lá Jesus Cristo caminhando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. E em cima disso a gente tem um monte de coisa para falar. A primeira é que a pessoa que fala isso é um ser humano. Porque muitas vezes a gente fala assim, tá, o mundo é repleto de seres humanos, mas parem e pensem. Naquela época não era tão normal um cara pegar e falar assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um pouquinho estranho, se for parar a pensar. Mas João Batista fala isso. E aí a gente pensa, tá, mas Jesus Cristo fala: dentre os homens nascido de mulher, ele é o maior. Mas depois ele fala que ele é o menor dos homens no reino dos céus. E a gente fica confuso. Porque ou ele é maior ou ele é menor. Será que Jesus estava falando que ele era um cara alto, mas lá no reino dos céus todo mundo vai ser gigante? Não sei. Na verdade, o que Jesus Cristo está falando sobre a pessoa de João Batista é que sim, ele é uma pessoa extremamente abençoada, consagrada em Deus, mas que isso não torna ele melhor do que ninguém. João Batista é tão pecador quanto qualquer um. Quanto eu, o senhor, o noivo, né? Cada um de vocês. João Batista era um homem normal, mas ele fala uma frase bastante significativa, principalmente para o nosso sermão de hoje. Para quem não sabe, cordeiros eram animais comumente utilizados em sacrifícios. Não apenas na religião cristã, não apenas na religião judaica, mas em várias outras religiões. Eram oferecidos sacrifícios a vários deuses. Eles eram oferecidos sacrifícios em louvor a esses deuses, como forma de agradecimento, como um pedido, né? Várias formas aí de fazer isso.
E a gente vai lembrar talvez ali do primeiro sacrifício relatado, que era o sacrifício de Caim e Abel, onde também fala do primeiro assassinato. A gente vai pensar, foi começado a dar carne porque era o melhor sacrifício, afinal Abel deu carne, Deus gostou mais e tal. Vou voltar a esse ponto rapidamente, depois eu volto para o sermão. Não, o sacrifício de Abel, a oferta de Abel não era melhor por causa que era carne, tá? Sim, ele pegou a sua melhor carne. Mas o ponto, e a diferença entre um sacrifício e outro, entre uma oferta e outra, era que Caim não deu daquilo que vinha do seu coração, diferente de Abel, que tirou as primícias, que tirou aquilo que lhe era mais importante e que provavelmente lhe daria mais lucro, e deu a Deus, em amor e em misericórdia. Então, o ponto da oferta de Caim e Abel está no coração, não naquilo que ele dá. A gente pode lembrar também da historinha lá da dracma, que a mulher dá uma dracma, o homem vai lá e dá um monte de dracma, mas a dracma para aquela mulher era tudo que ela tinha, para o homem era troco de bala. Bom, Cristo exemplificado nesse animal. Esse animal que era comumente utilizado como sacrifício para louvar a Deus. E aí João Batista fala, eis o cordeiro. Um animal que a gente normalmente usa para matar, tirar sangue e dar para Deus. E agora vem o grande ponto. Que esse sacrifício de Cristo, ele tira o pecado do mundo. E quando a gente fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente transforma o mundo nos seres humanos, certo? A gente sempre vai pensar, mundo igual aos seres humanos. Nossa, o sol gira em torno dos seres humanos. Não, Deus tira o pecado do mundo inteiro. Porque não foi apenas os seres humanos que caíram em pecado, não são apenas os seres humanos que sofrem as dores do pecado, mas é toda a criação de Deus. E a criação de Deus envolve tudo o que Deus cria, que é animais, plantas, tudo. Toda a criação geme as dores do pecado, e aí vem Cristo e tira as dores desse pecado. Vocês já pararam para pensar que lá no Éden os leõezinhos eles deitavam do lado das gazelas e não as comiam? Que os leões, ou melhor, os lobos, não faziam aquela estratégia para pegar qualquer animalzinho que eles iam pegar? Fome não era um negócio que tinha, era apenas um prazer, uma liberdade que a gente tinha de decidir. Hoje eu estou a fim de comer uma banana, uma bergamota. Hoje eu não estou com fome. Não tem, né? Só que assim, essa obra de Cristo ainda não está totalmente cumprida, diferente do que a gente pensa. Se a gente for parar para pensar, a gente ainda de certa forma geme as dores do pecado. A gente ainda vê gente morrendo, vê gente passando fome, vê gente morrendo por doenças, vê gente morrendo de velhice. A gente ainda vê essas dores do pecado, essas dores que acompanham a vida do ser humano. Só que isso vai ser cumprido sim, tá? Podem ficar tranquilos, isso vai ser cumprido na segunda vinda de Cristo. É como se a gente estivesse com um pezinho ali, mas a gente ainda não está com o corpo inteiro. Dá para aproveitar, dá para viver as alegrias dessa salvação. A gente já está salvo, mas a gente ainda não está lá no fim. Por isso que a gente ainda peca, por isso que a gente ainda deve viver em arrependimento. No texto de Isaías, se vocês pararem para olhar, lá é dito que por meio do servo, Deus é glorificado. Só que a gente pensa, mas Israel não era um servo muito bom para Deus, não. Daí a gente vai pensar, mas Cristo era, e por meio de Cristo Deus é glorificado. Cristo vem e salva essa nação caída. E aí eu queria apontar um negocinho para vocês que é conhecido como tipo e antítipo. Não sei se vocês conhecem o que é isso, tá? Tipo e antítipo é uma forma teológica de dizer aquilo que acontece no Antigo Testamento é uma antecipação ou uma representação daquilo que acontece em Jesus Cristo. Tá? Então, por exemplo, Israel apresenta esse servo e representa esse servo que é mostrado em Cristo Jesus e que agora sim esse servo cumpre a obra de Deus em alegria.
Ou seja, Israel antecipa essa vinda de Cristo, só que Cristo faz isso perfeitamente. E agora em Cristo, sim, é o servo no qual Deus é glorificado, no qual Deus se mostra poderoso, no qual Deus se mostra magnânimo, mostra bondoso e caridoso para conosco. E aí em Cristo, tem um textinho lá em Gálatas 2, versículo 20, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e se ver eu tenho pela carne. E aí a gente vai pensar, ok, se Cristo é servo, logo eu sou servo também. Alegria! Nós somos tidos como servos de Deus, porque Cristo morre por mim, Ele se entrega por mim, e agora eu vivo por Ele, porque Ele vive em mim. E às vezes a gente se encontra extremamente ansioso com isso, porque a gente ainda está com o pezinho, mas a gente ainda não está de corpo inteiro lá no céu. E a gente fica extremamente ansioso, é normal. Só que seja o motivo qual for, a gente olha para o Salmo e a gente vê um Salmo de Davi. Para quem não sabe, naquele Salmo, Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava sendo perseguido porque Saul queria matar ele, porque Davi ia se tornar o rei, e Saul não queria que ele fosse o rei, porque ele queria continuar sendo rei. E aí, o interessante é que Davi, no meio de toda essa perseguição, de toda essa angústia, ele fala que esperar é bom. Esperar em Deus. E aí eu fiquei pensando, quando Davi fala de esperar, eu penso, nossa, mas isso é um bagulho muito difícil. Principalmente para a nova geração, e eu me incluo nela também. TikTok vem aí, a gente consegue tudo rapidinho, e aí Deus responde as nossas orações de 3 jeitos, e se não é do jeito que a gente quer, a gente não gosta. Você se lembra como é que Deus responde as nossas orações? Sim, não, espera um pouquinho. Só que o seguinte acontece: se a resposta de Deus não é positiva, ou não é imediata, a gente fica bravo. A gente se irrita. E aí, a gente começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da presença de Deus. A gente fala, se Deus existe, por que Ele deixa isso acontecer comigo? A gente começa a ficar, Deus não existe. Deus não me ama. Deus não está aqui para mim. Deus não quer ficar comigo. Deus não quer cuidar de mim. A gente fica brabo com Deus. Óbvio, não vou colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, mas existem pessoas assim, porque realmente é difícil esperar em Deus. Não é um negócio fácil, é um trabalho árduo. Só que aqueles que esperam e que aguardam em Yahweh, em Deus, como está escrito no Salmo, recebem coisas muito belas, recebem grandes bênçãos. O texto do versículo 2 diz o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É um texto muito bonito, só que ele é cheio de analogia. Então vamos lá. Primeira coisa, esperar em Deus nos dá firmeza. Firmeza. A gente não cai. Às vezes a gente dá uma titubeada, mas a gente não cai. Nos dá tranquilidade. Paz. Uma vez num congresso de jovens, não era daqui do Divase, estavam falando justamente sobre as dificuldades de ser cristão. Daí um jovem pegou e falou assim, tá, mas não é difícil. Daí o pastor olhou assim, como que não? Olha a quantidade de coisas dele, tá, mas é só colocar essas cargas em Cristo. Cristo diz, vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu te darei descanso. O que mais eu quero? Tá, eu vou sofrer um pouquinho, mas Deus está comigo, tá tudo certo. Literalmente está comigo, está com Deus. Ser cristão é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. E é aí que complica as coisas, porque a gente fica confuso, é fácil ou é difícil? A dificuldade é que a gente tem que carregar uma cruz. E para carregar essa cruz, a gente tem que sair de nós mesmos para que Cristo habite em nós. O negócio é que essa cruz que a gente carrega nos leva ao céu. E a gente não gosta muito disso, porque carregar uma cruz talvez seja um pouquinho pesado. Só que aqueles que esperam em Deus, como eu disse, têm firmeza e têm tranquilidade. Esperar em Yahweh causa mudança, porque se a gente não está em Deus, a gente não está tranquilo, a gente não está firme em Deus. E a mudança
daqueles que esperam em Deus é uma coisa meio inata, é uma coisa esperada. Paulo, no texto de 1 Coríntios 1, 4 a 5, diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela vem a nós e nos enriquece. E aí a gente começa a vir de acordo com a vontade de Deus, usando toda sorte de dons. Alguns que nem eu tocam violão. Eu toco muito mal violão. Alguns cantam muito bem. Alguns têm dom para eletrônica. Alguns falam pelos cotovelos e conseguem proclamar o evangelho tranquilamente. Alguns são mais quietos, mas demonstram amor e carinho através de suas ações. Cada um tem os seus dons. A gente não pode ficar apontando o dedo para falar: esse aqui é melhor, esse aqui é pior, esse aqui é melhor. Não. Toda sorte de dons são boas. E cada um de vocês aqui presentes tem o seu dom. Cada um. Independente de quem for. E aí a gente vive para Deus com esses dons. Seja eles usados no trabalho durante a semana, aquele que a gente é remunerado. E agora a gente vive em Deus e a gente fica confirmado numa fé. E essa confirmação nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, agora a gente vive tintim por tintim como Deus quer, né? Não. Meu pai e minha mãe, quando eu era mais novo, eu tinha um costume de alguém fazer alguma coisa errada, eu pegava e apontava o dedo. Daí a primeira vez que minha mãe viu isso, ela falou assim: Martin, aponta o dedo para mim aí. Eu, tá. Apontei o dedo para minha mãe. Dela, tá. Quantos dedos tem apontado para mim? Eu, 1. E para ti? Eu, 3. A gente muitas vezes olha para o erro dos outros e esquece de olhar para nós. Às vezes a gente tenta encontrar no erro do outro uma paz para o nosso próprio erro, sem tentar buscar a mudança e o arrependimento para o nosso próprio erro. Por isso que muitas vezes a gente esquece de orar para Deus. Para quem não sabe, para mim a oração é o termômetro do cristão. É o que mede o quão próximo a gente está de Deus. Parem e pensem, vocês têm um amigo. Vocês conversam com esse amigo? Vocês têm Deus. Vocês conversam com Deus? A oração é o termômetro da fé. Outra coisa, é bom fofocar, né? É uma delícia. Nossa, vocês viram a Neide? A Neide, o filho dela, saiu de casa para morar com aquela loirinha lá. Nossa, tem que ver, a Neide tá, ó, tiririca. É bom fofocar, né? Aí eu lembro do 8º mandamento. A gente tem muito dessas coisas de se voltar muito para o erro do próximo, parar de olhar para o nosso erro e esquecer de se voltar para Deus. A gente tem um texto lindo, escrito, e a gente não lê. Ou a gente lê, só que a gente lê simplesmente para ler. Para dizer, eu li a Bíblia inteira as 15 vezes. Vocês entenderam o texto? Vocês entenderam que lá está escrito: amem uns aos outros? Vocês entenderam que lá está escrito: ama o teu próximo como a ti mesmo? Vocês entenderam que Cristo lá se entregou por todo mundo e não só por vocês? Por nós? A gente tem que entender que ser cristão não é apenas a gente viver de maneira bela aos olhos dos outros. Mas ser cristão é sim permanecer firmado em Deus, em verdadeiro arrependimento diário. A gente sim, muitas vezes vai cometer erro, vai apontar o dedo para o outro, vai julgar o outro, vai se esquecer de orar para Deus. O negócio agora é a gente entender que eu errei. Deus, me volto para Deus.
vou atrás dele. Ser cristão, como relatado no texto de Mateus 5, versículo 3, tem a ver com reconhecer que não tem nada para se oferecer a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem nada para oferecer para Deus, porque Deus é quem faz tudo para nós. Por isso, é necessário que Deus venha até nós e nos tire de um poço de lama. E Ele faz isso de fato e de verdade. Quem vai tomar a Santa Ceia hoje? Quem recebeu o perdão dos pecados por meio de Cristo? Na nossa igreja se perdeu um costume muito bonito. E aí eu gostaria de chamar a atenção desse costume para vocês, que é o costume da confissão privada. A gente tem o costume de, no momento de culto, depois da invocação, fazer a confissão dos nossos pecados e depois ter a absolvição, certo? Vocês sabiam que não tinha isso na liturgia no início da igreja? Sabe por quê? Porque a pessoa vinha em privado ao pastor, confessava os seus pecados, e aí recebia o perdão dos seus pecados, não do pastor, mas de Cristo, por meio do pastor. E aí em algum momento, por comodidade, a gente se esqueceu que existia isso. Eu não sabia que existia até eu entrar no seminário. Então, estou falando para vocês. Confissão privada. A gente não examina a nossa vida. Quem aí sabe o que é o questionário cristão? Quem aí já pegou o catecismo menor? Está no catecismo menor. Se não me engano, são 20 perguntinhas. O questionário cristão ele serve para a gente examinar a nossa fé, examinar a nossa vida. E se a gente não concorda com alguma daquelas perguntas, a gente tem que começar a se questionar sobre o nosso viver e a nossa fé. São 20 perguntas. Talvez isso sirva de preparação para a Santa Ceia. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 29, diz que todo aquele que come e bebe sem discernir o pão e o vinho, come e bebe para juízo. Quem aí se perguntou como é que está minha fé antes de vir para a Santa Ceia? Antigamente se tinha um costume de jejuar. Antigamente tinha o costume de antes de entrar na ceia, antes de entrar na igreja, a gente sentava, abaixava a cabeça, orava porque eu vou receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Hoje em dia a gente acorda, toma um café, toma um banho, escova os dentes e vem. E é isso. Daí a gente volta para casa e esqueceu que tomou a Santa Ceia. Ou a gente fala, nossa, o vinho hoje estava ruim, né? O pão estava duro. Ficou grudando no céu da boca. O negócio é que a Santa Ceia ela nos chama e nos congrega. A gente tem essa ideia de comunhão na igreja. Santa Ceia é a gente como cristãos, unidos num só corpo, recebermos o perdão dos nossos pecados, vida e salvação por meio do corpo e sangue de Jesus Cristo. Cristo, porque nós somos batizados e cremos nele, somos convidados a essa comunhão com Deus, e aí sim viver santificados com Deus. E viver santificado não é viver de boas aparências, mas é viver em verdadeiro arrependimento, viver em verdadeira comunhão com Deus, buscando o perdão dos pecados. E aí com isso a gente volta ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cordeiro que, lembrando o texto da epístola do final de semana passado, não sei se vocês tiveram culto, mas era Romanos 6, que lá fala que vocês estão mortos para o pecado. Vocês no batismo foram sepultados com Cristo. A palavra de Deus, ela faz uma coisinha com nós. A palavra de Deus nos mata. A palavra de Deus nos mata para o pecado e nos traz para junto de Cristo, para que assim nós possamos viver uma vida santificada em Deus. E aí sim a gente começa a fazer bom uso dos nossos dons, e assim a gente começa a viver em amor, e assim a gente começa a viver em união com o nosso próximo. Ser cristão é duas coisas: parecer ser cristão e ser cristão.
Se tu não é cristão no coração, tu consegue parecer, mas é muito fácil parecer, porque parecer é simplesmente tu viver de ilusões. Ser cristão tem a ver com lembrar que a gente não tem nada para oferecer para Deus. Deus é quem faz tudo para nós. Deus é quem vem até nós, Deus vem até nós e nos molda e nos muda. E é por isso que João Batista, na sua simplicidade, como homem, vem e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos e amados irmãos, o Deus que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos e amados, tendo escutado as palavras de nosso bondoso Deus, tendo sido enriquecidos por meio das palavras de nosso bondoso Deus, queremos agora confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Niceno. Nos coloquemos em pé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens, pela nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos das Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A congregação pode sentar-se. Queremos, neste momento, em amor a Deus, em louvor a Ele, trazer as nossas ofertas. Eu sempre gosto de falar que, por mais que as ofertas saiam do nosso bolso de maneira física, elas não podem sair só dali, tá? As ofertas, elas têm que vir dos nossos corações. Assim como Abel entregou a sua oferta em amor a Deus, não como Caim, que entregou por comodidade, por costume. Cantamos o hino de número 70 durante as ofertas.
Queridos irmãos, queremos nos achegar neste momento diante de Deus em oração e temos alguns pedidos aqui. Lembramos dos aniversariantes primeiramente. No dia 8, a Patrícia Josiane Balparda, também a Suelen Brasil Schrefer fazem aniversário. No dia 9, minha parente Ivone Bauer. Também no dia 12, o Gerson Renato Colette, também o Matheus Bauer, meu parente também. E no dia 14, o Marco Aurélio Wolff e o Paulo Roberto Wolff fazem aniversário também. Nós louvamos a Deus por todos esses que comemoram mais um ano de vida. Agradecemos a Deus e pedimos para que Ele continue a abençoar estes. Também nós temos alguns pedidos. A Regiane Krause, pela mãe Dorli Krause, que está bastante adoentada. Também no dia 11 de janeiro, o Marcos e a Ângela Frei comemoram 37 anos de casamento. Louvamos e agradecemos a Deus pelas bênçãos que tem derramado sobre este casal. E também pedido de oração pela sobrinha do Alfredo, esposo da Marina, que está completando 3 aninhos, pelo que entendi aqui. Então, colocamos todos esses em oração. Podem permanecer sentados durante a oração. Oramos a Deus. Onipotente, eterno e gracioso Deus, nós nos achegamos diante de Ti como Tua Santa Igreja e pedimos para que mantenha esta Igreja santa. Envia trabalhadores à Tua seara, pastores que preguem a Tua palavra com ousadia e poder, levando esta sem medo. Também, Senhor, protege a Tua Igreja de todas as dificuldades, guiando a cada um de nós em amor e em misericórdia. Senhor Deus e bondoso Pai, lembra também dos inimigos e dos afastados da Tua Igreja, para que esses voltem ao arrependimento e que encontrem em Ti paz e consolo. Senhor Deus, abre a porta da fé por meio da graça em Cristo Jesus a estes, também guiando a cada um de nós para que possamos combater o bom combate da fé. Lembramos de todas as nações, Senhor e bondoso Deus, de maneira muito especial a nossa. Guia o povo, os governantes, para que estes possam viver em harmonia e em paz, para que assim haja justiça e misericórdia e alegria em todos os lugares. Entregamos em Tuas mãos e em Teu cuidado as nossas escolas, as crianças de maneira especial, para que estas cresçam em conhecimento e em sabedoria, que sejam úteis para todas as artes e ciências. Também, Senhor Deus e bondoso Pai, colocamos em Tuas mãos os professores. Guia estes para que possam trabalhar com seus dons, dom de educador. Também, Senhor, protege a cada um de nós de todas as calamidades, sejam essas provenientes de incêndio, inundações, guerra, fome, marginalidade, crime, guerras, doenças, ou qualquer outro mal que possa vir a afligir o nosso corpo e a nossa mente. Guarde os órfãos, as viúvas, os aflitos, os abatidos. Lembramos de maneira especial pelo Leandro, que pede pelo seu pai, também pela Regiane Krause e pela sua mãe Dorli, que está adoentada. Também, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todos aqueles que se encontram enlutados e abatidos. Guarda a todos estes em amor e em misericórdia, dando a eles conforto em meio às dificuldades. Senhor Deus, as ofertas que nós trazemos perante Ti para Teu louvor e serviço, os nossos corpos para o bom trabalho. Guia cada um de nós, especialmente aqueles que virão à Santa Ceia, para que a recebam em amor e em misericórdia e em alegria, para receber o verdadeiro fortalecimento de fé. Senhor Deus, nós lembramos de todos aqueles que comemoram mais um ano de vida, a Patrícia, a Suelen, a Ivone, o Gerson, o Matheus, o Marco, o Paulo, também a Sofia. Guarda todos estes em amor e em misericórdia, para que eles possam crescer em fé e viver uma vida agradável a Ti como já têm vivido. Também, Senhor,
agradecemos pelo casamento do Marcos e da Ângela Frei, que comemoram 37 anos. Guia estes em amor e em misericórdia, em fidelidade e mansidão. Assim, Senhor, nós colocamos todas essas pessoas em Tuas mãos, pois, como peregrinos e estrangeiros que somos neste mundo, apenas resta a nós pedir o Teu conforto, para que possamos viver uma vida agradável a Teus olhos, em meio às dificuldades e em meio à ânsia que temos no pecado. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Nos colocamos em pé e oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A congregação pode sentar-se novamente? Em preparação à Santa Ceia, nós cantamos o hino de número 119.
E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças a Deus, seus discípulos, dizendo: bebei todos este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Que a paz do Senhor seja convosco para todos sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Este é o momento da Santa Ceia, um momento bastante especial para a nossa igreja. E como eu disse no sermão, Paulo nos aconselha para que não comamos nem bebamos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem discernir este corretamente. Por isso são convidados à mesa do Senhor todos aqueles devidamente preparados e instruídos, que acreditam nas palavras dado e derramado, que este comer e beber é para fortalecimento de fé, para a vida e para a salvação. A forma que nós fazemos é a costumeira de vocês, começa pelo meu lado esquerdo, pelo meu lado direito, perdão, e depois meu lado esquerdo, venham pelo meio, saiam pelas laterais, coloquem os copinhos nos recipientes, façam sua oração. Venham, pois está tudo preparado, chamo ao Christian para me auxiliar na Santa Ceia. Muito querida, pregou-te em santa luz, transbordem de alegria teus lábios a cantar, no culto deste dia, a quem nos quer salvar, transbordem de alegria teus lábios a cantar. Esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e
seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação. Ó, nunca desprezemos a eterna redenção. Por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortunada, seu verbo nos conduz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Muito querida, pregou-te em santa luz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer salvar. Transbordem de alegria teus lábios a este dia, ó quem nos quer salvar. Ao mundo vão, esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor com todos os que adoram seus delitos choram, rumando para os céus. De pão e bebemos deste cálice, em fazendo nós estamos anunciando a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que Ele venha. Por isso, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nosso Redentor e gracioso Pai, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que nos conceda por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Congregação, pode sentar-se? Deu um pequeno problema ali, caiu coisinha, então deixa eu só confirmar aqui. Eu só tenho 2 avisos.
Os nossos próximos cultos serão no dia 21 de janeiro, que será no sábado, tá? Às 19 horas. E depois o outro culto será no dia 29 de janeiro, no domingo, às 9 horas. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Martin, eu sou de Novo Hamburgo mesmo, eu sou da Congregação Rei Jesus, me criei ali. Eu fiz estágio no Rio de Janeiro, estava lá até o início de janeiro agora. Voltei para cá e aí o pastor André pediu para que eu auxiliasse, tanto no período de férias, mas eu também vou fazer o meu P600 aqui, a princípio está certo isso já. Então estarei com vocês durante esse ano inteiro, trabalhando principalmente ali com os jovens e tudo mais, né? Também auxiliando ele nos momentos de culto. Então vocês vão ver minha cara por bastante tempo aí durante esse ano. Para quem não conhece, essa aqui é minha noiva também. Ela vai me acompanhar em alguns momentos de culto também, quando ela puder vir. Estarei me casando no dia 4 agora. Então, é uma grande alegria tê-la aqui comigo. Conheço alguns rostos aqui, não conheço todos, então vou perguntar, tem algum visitante? Não? Então, uma alegria tê-los todos da casa aí. Quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Chamamos o Martin bem-vindo à nossa comunidade, que vai estar aqui o ano todo aí conosco, né? Uma grande satisfação contarmos contigo aí também, né? E que Deus realmente abençoe a cada um de nós e também no seu ministério que está iniciando, né? Então, as mais ricas bênçãos de Deus, que se sinta bem aqui em nosso meio. Obrigado a todos e já foi dado os avisos dos próximos cultos. Bom, então, para a gente finalizar nosso momento de culto, cantamos o hino de número 180 do Louvai ao Senhor.